céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas. Teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tem vida, cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida, cante ao Rei. Graça e paz, irmãos. Vamos orar juntos? A palavra de Deus em Mateus 18:2 diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A nossa irmã Ivani Bordim pede oração por Marcos em tratamento contra o câncer, sente muitas dores. A Maria José pede oração pela recuperação de Ivani Almeida, que quebrou o tornozelo, fez cirurgia e se recupera em casa. Pede também pela dona Pasquina, que caiu e quebrou o fêmur e não está bem. Ambas são do Viva Leite. Eliana Fischernes, peço oração pela saúde da minha mãe e por todos nós, família, igreja, bairro, etc., para continuarmos com os cuidados necessários para evitar ser infectado
Que Deus tenha misericórdia de nós. Agradeço também o retorno da Márcia às aulas na classe Megatim. Que Deus conceda uma recuperação completa a ela e o seu esposo Alfredo. A Gorete Fernandes Santos agradece as orações e também ao Senhor Deus pelo cuidado que tem conosco. Agradece a Deus pelo consolo, esperança e lutas, pois Ele tem nos dado a vitória cada dia. O Laércio Barbosa pede oração pela sua vida profissional e da sua família. Terezinha Frazão Coelho agradece pela recuperação da Valéria Lungovi e das meninas, suas filhas. Devido ao Covid-19 mexer com o sistema nervoso, a Valéria e a Larissa não estão conseguindo pensar direito. Que Deus as recupere disso também. Que Deus continue guardando a todos nós. A Márcia Pascoal quer pedir oração pela sua família, pelos seus pais e irmãos, pela vida de uma amiga chamada Pamela e pela família dela, e pelo nosso mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Sônia e o Curtinardes agradecem a Deus por cuidar dos seus idosos. Pedem oração em favor da nossa vizinha Neuza, internada fazendo hemodiálise. O pastor Silvio pede oração pela Matilde, esposa e filhas do pastor Manuel de Jesus Té, um grande amigo que faleceu no último domingo.
Amado Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos, Senhor, em oração, certos de que o Senhor inclina, Pai, com amor, com graça, com misericórdia, os teus ouvidos para ouvir, Senhor, aquilo que os teus filhos pedem e necessitam de ti. Senhor, tu és o nosso socorro bem presente na nossa angústia, Pai, e a ti nós recorremos. Quero apresentar, Senhor, os pedidos dos meus irmãos, para que o Senhor possa, Senhor, na sua soberana vontade, abençoar, restaurar, curar, conforme, Senhor, a tua vontade. A irmã Ivani pede por Marcos, que está em tratamento contra câncer. Ele sente muitas dores, Senhor, e nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia da vida do Marcos, Pai, alivia suas dores. Prepara aqueles que estão cuidando dele, Senhor, dá uma direção para o tratamento dele. Cuida, Senhor, alivia, em nome e por amor de Jesus. A nossa irmã Maria José pede pela recuperação da dona Ivani Almeida, que quebrou o tornozelo, fez uma cirurgia e se recupera em casa. Pede também pela dona Pasquina, que caiu e quebrou o fêmur. Ela não está bem, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor visite, que o Senhor ponha as tuas mãos abençoadoras sobre a vida da dona Pasquina. As duas participam do programa Viva Leite, estão próximas à igreja. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas e abençoa. Eliana Fichernes, eu peço pela saúde da minha mãe e por todos nós, família, igreja, nosso bairro, Senhor, a nossa cidade, estado, nosso país. Senhor, eu te peço pelo nosso mundo. Visita cada nação, Senhor, nesse período de pandemia. Que o Senhor possa estar colocando no coração das pessoas empatia, que as pessoas possam se preocupar uma com as outras, Senhor, para que continuemos com os cuidados necessários para evitar ser infectados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu agradeço também o retorno da Márcia às aulas na classe Megatim. Que o Senhor conceda uma recuperação completa a ela e o seu esposo Alfredo. A Gorete Fernandes Santos diz assim: agradeço as orações e também ao Senhor Deus pelo cuidado que tem conosco. Agradeço a Deus pelo consolo, esperança e lutas, pois Ele tem nos dado vitória cada dia. Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida da Gorete, Pai, esses momentos que ela tenha atravessado, Senhor, período de luto, que o Senhor esteja fortalecendo a vida da Gorete, Pai, dando direção a ela e os seus familiares. Fortalece a Gorete, Senhor, principalmente na fé em Jesus Cristo. É a nossa oração. O nosso irmão Laércio Barbosa, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida profissional do Laércio e da sua família. Visita, Senhor, e fortalece a família do Laércio também nesses períodos, Senhor, nesse tempo que o filho dele está distante. São mudanças na vida, Senhor, da família, que nós pedimos que o Senhor esteja presente, ajudando, Senhor, a cada um deles. E cuida do Danilo, lá longe, tão distante, Senhor. Cuida dele, abençoa a família do Laércio. A nossa irmã Terezinha, Senhor, ela agradece pela recuperação da Valéria Lungov e das suas filhas. Elas foram acometidas pela Covid-19. No caso da Valéria e da sua filha Larissa, Senhor, o sistema nervoso foi alterado e elas não estão conseguindo pensar direito. Senhor, põe a tua mão de poder e recupera, Senhor, a saúde delas por completo. Que o Senhor continue guardando a todos nós. Esse é o pedido da Terezinha, também é o pedido dela. A nossa irmã Márcia Pascoal, Senhor, ela quer pedir oração pela família dela, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Ela pede também, Senhor, pela Pamela e pela família e pelo nosso mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Esse tem sido o pedido de todos nós e nós sabemos que está colocado no teu altar, Senhor, e ao teu tempo o Senhor há de responder todas essas orações, Senhor, por essa pandemia. Te agradeço pela vida do nosso irmão Cortinates e sua esposa Sônia. Eles também agradecem pelo teu cuidado, Senhor, o cuidado com os idosos.
e pedem a tua intervenção na vida da vizinha dele, Senhor, a Neuza. Ela está fazendo hemodiálise. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida da dona Neuza, Senhor, recuperando, Senhor, nesse tratamento que ela está fazendo. Nosso pastor Silvio também pede oração pela senhora Matilde, que é a esposa do pastor Manuel de Jesus Té. Senhor, partiu deste mundo e nós te pedimos que a tua misericórdia e a tua graça alcance, Senhor, a esposa Matilde, os filhos. Pai, abençoa, consola, sê com eles, Pai, nesses momentos de tristeza, de luto, de angústia. Abençoa, Senhor, segura, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós sabemos que toda a tua igreja tem necessidades, Pai, e os irmãos necessitam, Senhor, do teu cuidado. Visita, Pai. Põe as tuas mãos abençoadoras sobre cada um dos nossos irmãos aqui na IBVA. Eu te peço, continue dando direção, que o Senhor possa continuar provendo, e nós te agradecemos porque, apesar de todos os percalços que alguns têm enfrentado, Senhor, e que faz parte da nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje por todo sempre. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Olá, que bom que você está aqui participando desta celebração conosco. E antes de apresentar a palavra, eu quero deixar 2 lembretes. O primeiro é que no próximo domingo nós não teremos a nossa celebração presencial em função das eleições. No primeiro domingo de dezembro, nós voltaremos a ter as celebrações presenciais às 10 horas da manhã e neste primeiro domingo com a celebração da Ceia do Senhor. Um segundo recado é de agradecimento a todos aqueles irmãos que participaram do nosso Natal Solidário. Nós adotamos 22 crianças que estarão recebendo presentes, crianças que são carentes, crianças que são pouco favorecidas, mas vão estar sendo abençoadas. Eu agradeço a você que participou, que se solidarizou, que apoiou este evento. Mas hoje eu gostaria de falar sobre frutos do pecado. Há 7 anos, nós fizemos uma série de mensagens intitulada Verdades Bíblicas que a Igreja Esqueceu. E uma destas verdades bíblicas que a Igreja esqueceu foi sobre a doutrina do pecado. Na teologia sistemática, a palavra utilizada é hamartiologia. Hamartia significa pecado. Hamartiologia é a doutrina bíblica do pecado. O pecado não é um assunto popular. Nos programas de TV, você ouve falar muito de bênçãos, você ouve falar de vitória, de prosperidade, de milagre, de dinheiro, mas raramente você ouve falar sobre pecado. Nós colocamos aí, você está vendo na tela, uma figura que eu encontrei na internet, né, sobre uma igreja pós-moderna. E ali tem gente falando, pastor, não fale sobre inferno, não fale sobre pecado, o que é que eu posso ganhar? Esta é a igreja de consumo. Olha, eu estou pagando, então fala o que eu quero ouvir, tá bom, pastor? É assim, ninguém quer ouvir falar de coisas desagradáveis. Muitas igrejas por aí estão querendo massagear o ego da galera. É como dizia aquele humorista, eu vou dizer aquilo que você quer ouvir. Mas existe um outro motivo pelo qual não se fala mais em pecado com frequência. É porque o pecado é um termo que foi corrompido pelo tempo. Poucas palavras foram tão maltratadas quanto a palavra pecado. Então, quando a gente pensa em pecados, a gente pensa em coisa que não pode fazer, pensa em regras. Então, será que é pecado usar biquíni, usar maiô? Será que é pecado usar bermuda? Será que é pecado ir ao cinema, assistir televisão, fazer tatuagem, usar piercing? E aí, para frente. Muitas vezes, nós damos o nome de pecado aos nossos preconceitos, aos nossos gostos, às nossas conveniências, neuroses, medos e até desejos. Nós condenamos no outro o pecado que está em nós. Lá em Mateus 7,3, nós lemos: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? A psicologia chama isso de projeção. Você vê no outro aquilo que está em você. Talvez até como um desejo. Então, uma das razões
pela qual a igreja tem abandonado os ensinos bíblicos sobre pecado é porque a igreja transformou o pecado num recurso de manipulação. Então, eu não gosto de uma coisa, eu chamo aquilo de pecado. Eu cresci numa igreja e convivi com muitos caçadores de pecados. Será que é pecado ter bateria na igreja? Será que é pecado o homem usar barba, a mulher usar calça comprida, maquiagem, estilo musical? Será que pode se tocar um samba na igreja? Será que é pecado ter árvore de Natal na igreja, fazer festa caipira e assim por diante? E aí a gente fica procurando pecado, como eu já disse aqui, uma igreja do que é certo e do que é errado. A maioria encara Deus como sendo aquele sargentão mal educado, cheio de manias, mal-humorado, não gosta de nada do que eu gosto, gosta de tudo que eu não gosto. Nós precisamos entender o que é pecado. A minha definição para pecado é errar o alvo. Como eu já disse, a palavra grega para pecado é hamartia, e hamartia significa exatamente isso, errar o alvo. Só nas cartas do apóstolo Paulo esta palavra aparece 60 vezes. Hamartia descreve um plano que fracassou, uma esperança, um propósito que foi frustrado. Nós fomos criados por Deus com um propósito, e o propósito é sermos frutíferos, saudáveis, solidários, amorosos, alegres, pacificadores. É emblemático o fato de nós termos sido criados num jardim. Olha que coisa linda! E isso revela bem os planos de Deus para a nossa vida. Uma vida completa, realizada, abundante, como disse Jesus no Novo Testamento. Então, pecado é não atingirmos os alvos para o qual existimos. Você não existe para ser infeliz. Você não foi criado para ser uma pessoa frustrada. Mas o pecado nos fez errar o alvo. Então, condenar o pecado não é simplesmente satisfazer os desejos de um Deus caprichoso, um Deus cheio de regrinhas. Não. Condenar o pecado é atacar a causa da nossa infelicidade. O pecado nos torna infelizes. Então, uma distorção que a gente comete em relação à palavra pecado é assim: Deus não gosta, Deus não gosta, Deus não quer. Como esse Deus cheio de regrinhas. Não. Pecado é pecado porque nos afasta do propósito original pelo qual nós existimos, o propósito da realização, da completude, da felicidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, fica claro que todos os seres humanos são pecadores. Lá em Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 12, nós lemos assim: então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa
que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. E no versículo 23, aquele texto que nós já sabemos de cor, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Em Eclesiastes, lá no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 20, nós lemos: não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. E em Isaías 64, 6, todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Então a Bíblia é enfática ao mostrar que não existe uma pessoa que não seja pecadora. Mas mesmo aquelas pessoas que não creem na Bíblia, mesmo aquela pessoa que nunca leu a Bíblia, sabe da extensão do pecado humano. O pecado é um fato na nossa existência do dia a dia. Nós vemos o pecado quando assistimos à televisão. Nós enxergamos o pecado quando viajamos, quando nos misturamos com outras pessoas. Nós vemos o pecado na nossa casa, no nosso lar, vemos em nossas próprias vidas. Toda legislação civil, comercial, penal e qualquer outra legislação, ela foi elaborada por causa do pecado. Uma promessa não é suficiente, nós precisamos assinar um contrato. Portas não bastam, nós precisamos trancá-las. Pagar uma dívida não é suficiente, nós temos que assinar um recibo. A lei e a ordem não são suficientes, nós precisamos de polícia para reforçá-las. O pecado não tem uma existência objetiva. O pecado não tem vida própria. O pecado é resultado da nossa vontade, da vontade humana. Só existe pecado porque nós decidimos dizer não para Deus. Deus nos criou com a liberdade de dizer não para Ele. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Tudo o que Deus faz é bom. E eu não posso dizer que determinado objeto é pecaminoso. É o nosso uso, o uso que nós fazemos daquilo é que torna alguma coisa pecaminosa. Mas o título desta palavra é os frutos do pecado. O pecado sempre produz frutos, só que são frutos estragados. Você vai lá, pega aquele fruto e ele está podre. Frutos ruins. E eu quero falar sobre 3 frutos do pecado, 3 consequências do pecado. O que o pecado produz? Em primeiro lugar, o pecado nos separa de Deus. Esta é a consequência mais trágica do pecado. O pecado nos afasta, nos separa de Deus. Um catecismo antigo fazia a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a nossa razão de existir, a principal razão de existir.
dar glórias a Deus e usufruir da sua presença, sentir a sua presença, de todo o seu amor, de toda a sua compaixão, de todo o seu poder, de todo o seu cuidado. Deus é um ser moral e infinito e tem todas as perfeições morais. Deus é puro, Deus é justo. Lá em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6, nós lemos: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Todas as pessoas da Bíblia que tiveram um simples lampejo da glória de Deus demonstraram uma consciência perturbadora dos seus pecados. E um exemplo claro, por exemplo, Isaías, quando teve uma visão de Deus, a primeira coisa que ele fala foi: ai de mim, ai de mim. Sempre que nós estamos em comunhão com Deus, nós temos uma percepção do nosso pecado. Se você se julga muito santo, pode ter certeza de que está olhando na direção errada. Está olhando para a direção errada. Você está olhando para o pastor, está olhando para o diácono, está olhando para o seu vizinho, mas você não está olhando para Deus. Porque quando nós estamos diante de Deus com toda a sua santidade, nós sentimos a nossa pequenez. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a palavra morte aqui traz o sentido de separação. O pecado nos separa de Deus. Esta separação não é ensinada apenas na Bíblia. Ela é confirmada na nossa experiência. Eu não estou falando simplesmente dos ateus que dizem não acreditar em Deus. Eu estou falando do cristão. Quantas vezes parece que há uma parede de chumbo entre nós e Deus? O pecado tem tudo a ver com a sua existência hoje. Você não está à procura de satisfação, de significado? Não há uma fome no seu coração? Esteja certo de que não será um carro novo, um salário maior, uma casa mais bonita, uma esposa ou um marido que vão satisfazê-lo. O seu coração está chamando por Deus. Crente revoltado, crente desanimado, frio, escandalizado. Vou lhe dizer uma coisa: o seu coração está clamando por Deus. Santo Agostinho estava certo em suas palavras citadas tantas vezes: fizeste-nos para ti, e os nossos corações não têm descanso até que descanse em ti. Nós fomos feitos para Deus, e só Deus pode preencher aquela cratera que existe no nosso interior. Que coisa trágica! O pecado afasta o ser humano do destino para o qual Deus o fez. Nós só encontramos significado em Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Então, o primeiro fruto do pecado é a separação de Deus. O segundo fruto é a escravização. O pecado nos escraviza. O pecado não apenas separa de Deus, o pecado escraviza. O pecado não é um simples hábito exterior.
O pecado não é algo externo, algo visível. O problema maior do pecado não está fora, está dentro de nós. O pecado é algo que está no meu coração. Eu não sou pecador porque eventualmente eu cometo pecado. Eu cometo pecados porque eu sou pecador. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O pecado está no nosso íntimo. Lá em Romanos, capítulo 3, 14 a 16, nós lemos: a boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar, por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Em Jeremias, capítulo 17, 9, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele, está doente demais para ser curado. Esta é a doença do coração, que a Bíblia chama de pecado. E como é que a religião trata desta doença chamada pecado? Ela trata com regras, com cabresto, com legalismo, um monte de regras. Pode ou não pode? Certo ou errado? Veja na internet o número de questionamentos que as pessoas fazem para os pastores, os pregadores. Será que eu posso usar tatuagem? É pecado usar piercing? Sabe, pode ou não pode? Entenda uma coisa: se colocar uma cerca resolvesse, Jesus não precisaria ter vindo. Porque a religião dos escribas e fariseus no tempo de Jesus já seria suficiente. As regras nos tempos de Jesus ocupavam minuciosamente todos os setores da vida. As pessoas eram sobrecarregadas de regras. A lei consistia de 613 ordenanças, mas os fariseus haviam acrescentado cerca de 40 regras sobre assuntos insignificantes. Como, por exemplo, será que é permitido dar um nó no sapato? Dar um nó num sábado? Irmãos, nós não precisamos apenas de sermões, nós precisamos de um Salvador. Não precisamos mudar apenas a mente, nós precisamos mudar o coração. Não precisamos apenas de advertências, nós precisamos de um poder interior. Você precisa do poder espiritual, poder para libertá-lo de si mesmo, para aprender a se controlar. Nós temos o Espírito Santo exatamente para nos dar força, poder para enfrentarmos o pecado. Então, o pecado nos separa de Deus. O pecado, em segundo lugar, nos escraviza. E, finalmente, eu quero dizer que o pecado nos afasta dos outros. Romanos capítulo 3, versículos 14 e 17 diz: a boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar, por onde passam deixam a destruição e a desgraça, não conhecem o caminho da paz. Uma das marcas da nossa pós-modernidade é um individualismo egoísta. Eu tenho muito medo desses tempos de pandemia, porque nós temos enfatizado tanto aqui na igreja, que nós somos feitos para estarmos juntos, ninguém é feliz sozinho. E há pessoas que estão se acostumando a ficar sozinha. Eu estou sempre alertando, estes cultos pela internet são apenas um paliativo. Você não pode ser feliz sozinho, você não pode ser feliz se não congregar com os seus irmãos. Mas a nossa pós-modernidade diz que o que interessa é a sua vida,
cada um com seus problemas. Eu quero levar vantagem em tudo. Há um individualismo egoísta, uma tendência que é uma das mais crescentes no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Este egoísmo, este individualismo mostra a sua abrangência. Nos dias de hoje, existe mais o nosso, não existe mais. O nosso está sendo esquecido, agora é o meu e o seu, cada um no seu quadrado. O fator que mais contribui para uma sociedade individualista é a ambição pessoal, pois o que eu tenho é meu, mas o que você tem talvez também possa ser meu algum dia. Eu conversava com um pastor há um tempo atrás, de uma igreja de 2.500 membros, e ele disse que tentou formar pequenos grupos de comunhão, e numa igreja de 2.500 membros, ele só conseguiu formar 3 grupos. Este individualismo, e o individualismo, meus irmãos, é causado pelo pecado. A Bíblia não conhece uma religião individual. É por isso que a igreja é chamada do corpo de Cristo. Cada um participando com os seus dons, com os seus recursos, para edificarmos uns aos outros. Sabe qual é o plano de Deus para a comunidade? Na Bíblia nós encontramos os mandamentos recíprocos. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, não parem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal dos outros, não mordam e devorem os outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoai uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, cantem uns para os outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem-se uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Percebeu? Uns com os outros, uns para com os outros. Mas o pecado nos torna individualistas. Ah, não, eu fico aqui em casa assistindo o culto. Ah, eu não quero participar de nenhum grupo pequeno de comunhão, não quero me envolver com nada, eu quero cada um no seu cantinho. Como uma música que a gente cantava quando era criança, tu no teu cantinho e eu no meu. Isso não é bíblico. O pecado nos separa. Porque quando nós estamos juntos, unidos, quando praticamos os mandamentos recíprocos uns aos outros, eu te abençoo e você me abençoa também. Então, o que eu pretendi com esta palavra? Primeiro, convencê-lo de sua necessidade de Jesus Cristo. Você nunca dará a Jesus Cristo a prioridade em sua vida, a não ser que se convença da necessidade que você tem dele. Eu preciso de Jesus para vencer o pecado na minha vida. E também eu quis demonstrar que o pecado não é uma simples questão de religião. O pecado é a causa da nossa infelicidade. O pecado, ele entristece a Deus porque nos afasta dele, porque o pecado nos escraviza, porque o pecado nos afasta uns dos outros. O pecado nos torna pessoas insatisfeitas, infelizes, frias, revoltadas, calculistas e aí para adiante. Nós precisamos de Jesus
e Ele vai nos dar força para não brincarmos com o pecado. A Bíblia diz: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar pecadores e não os bons. Olha que boa notícia. Jesus não veio buscar os santinhos, os perfeitos, porque eles nem existem. Jesus veio para chamar a mim e a você, para estarmos em comunhão com Ele e recebermos poder para vencer o pecado. Que Deus nos ajude nesse sentido. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse. Pai querido, abençoa cada pessoa que neste momento está participando deste culto. Tu conheces intimamente o nosso coração, Tu sabes aquilo que estraga a nossa vida, aqueles pecados que temos dificuldade em derrotar. Mas pelo poder do Espírito Santo, pela comunhão contigo, nós podemos ter vitória. Faze de nós, ó Deus, pessoas cada vez mais puras, mais santas, cada vez mais de acordo com os Teus propósitos para cada um de nós. Visita cada lar neste momento, cada pessoa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário Ele entregou. Alto preço de amor, sacrifício remidor, meu pecado uma gota do seu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-lhe todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica.
Jesus abriu caminho. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.